Muito bem, essa é uma prática guiada de Tandava e para quem não sabe, eu ofereci um evento, Desafio à Maestria do Tantra Yoga, onde ali também eu abri inscrições para a formação em Tantra Yoga, o Código Kaula. Então, essa série de aulas na segunda-feira à noite é parte dessa turma da formação. E eu decidi abrir duas segundas-feiras, a de hoje e a próxima segunda-feira, para quem tiver interesse em conhecer mais sobre a prática de Tandava, que é parte dessa linhagem a qual eu pertenço e que eu trago esses ensinamentos para vocês na formação de Tantra Yoga, e que tem as suas características, né? Então, para quem já ouviu falar essa palavra, Tandava, vai entender o que eu estou falando, que o Tandava, ele tem, aí quando você busca na internet, você vai ter diferentes práticas de Tandava, né? Então você vai ter o Tandava ensinado pela escola Ananda Marga, por exemplo, né? Então na Ananda Marga você tem um Tandava que é mais voltado apenas para os homens. Então vai ser uma dança coreografada, com uma sequência específica, fixa. Não é esse o Tandava que é ensinado nessa formação. Então, o Tandava que eu ensino faz parte dos ensinamentos desse mestre que é o Daniel Odier. Então, para quem não conhece ele, ele escreveu um livro que se chama Tantra Iniciação ao Amor Absoluto, dentre outros vários livros sobre o tema, e também o livro que eu traduzi para o português, que é o livro Kali, Mitologia, Práticas Secretas e Rituais. Então, você tem aí algumas publicações dele que estão traduzidas para o português. A maioria dos livros dele está em francês, mas também ele tem publicações em inglês. Então, sendo estudante dele já aí desde 2013, quando eu conheci o trabalho dele, e desde 2015 sendo um aluno dele presencialmente, recebendo esses ensinamentos diretamente com ele, os retiros que ele promove. Então, eu atingi um certo nível de proficiência nas práticas e transmito esses ensinamentos nessas formações em Tantra Yoga. Se você tiver interesse, você que está assistindo essa aula, a gravação dela ou ao vivo, quiser ter mais informações sobre essa formação, depois você me chama por mensagem direta. Então, como eu dizia, a prática do Tandava, ensinada pelo Daniel Osier, que ele recebeu também essa prática de uma yogini lá nas florestas dos Himalaias, é uma dança em que nós procuramos abrir o corpo de uma forma que a Shakti Kundalini vai circular mais intensamente pelo nosso corpo e também trazendo esse desbloqueio dos chakras, ou melhor, como a gente fala no Tantra, essa abertura dos chakras e, em alguns casos, algumas práticas mais avançadas que eu passo na formação, é realmente como uma perfuração dos chakras. E que daí nós temos também acesso a um novo patamar energético e que é feito de uma forma bastante específica, através do que nós chamamos desse yoga tântrico da Cachemira. Então, para quem conhece, já ouviu falar sobre yoga, já talvez ensine yoga há alguns anos, talvez já tenha se aprofundado até mesmo no tema Tantra, através de publicações, por exemplo, como o Tantra Iluminado, do Christopher Wallace. Há inúmeras excelentes publicações sobre o tema Kundalini,
que foram publicadas no Brasil, e também você encontra em língua inglesa, né, inúmeras publicações que são excelentes publicações acerca do tema. Obviamente, nessa selva, né, nessa quantidade imensa de informações, vai ter também muitas informações bastante ah, tornadas palatáveis para o Ocidente. Então, sistematizações que foram até simplificadas, né, e que também aí foram misturadas com outros elementos que nada tem a ver, ou às vezes perdem completamente o sentido, ou às vezes são a antítese do que nós ensinamos dentro do Tantra. Nós temos também o Yoga, o Tantra, né? Então são algumas coisas que estão entremeladas, estão em confluência, mas ao mesmo tempo têm as suas distinções. O que eu ensino é o Tantra da Via Kaula, Spanda e Pratyabhijna. São 3 linhagens que fazem parte dessa Via Yogini Kaula, né? Então, tem toda uma rota de templos tântricos que foram construídos na Índia entre os séculos 8 e 11. Então, todo um movimento que foram reinados Kaula que nós temos na Índia, né? Um desses reinados, que é muito famoso, é o reinado de Khajuraho, lá onde tem aquelas famosas esculturas eróticas. Mesmo que essas esculturas eróticas representem apenas uma pequena porcentagem de todas as esculturas. Mas, obviamente, o erotismo fazia parte dessa sociedade da mesma forma que outras práticas, como a devoção, né? As coisas bastante cotidianas que nós mesmos conhecemos aqui no nosso cotidiano. Então, essas práticas, imaginem a antiguidade disso, né? Esses templos começaram a ser construídos a partir do século VIII, mas tem uma antiguidade ainda anterior a esse período, né? Então, são práticas que foram sendo, digamos que, preservadas ao longo dos tempos, por vezes também desenvolvidas e, digamos, depuradas até de qualquer tipo de excesso, para chegar até nós hoje da forma mais potente possível e com essa capacidade de fazer com que nós possamos abrir o nosso corpo para que nosso corpo possa ir além dos seus limites e couraças habituais. As couraças, essa dissolução das couraças, nós chamamos o processo de laya. Você vai ver nos textos tântricos, por exemplo, como o Vijnana Bhairava Tantra, nós vamos ter esse termo laya, dissolução ou fusão, inúmeras vezes, né? E também no Hatha Yoga, que também tem uma continuidade histórica com esses ensinamentos Kaula, nós vamos ter também as práticas de Laya Yoga, certo? Então, à medida que nós dissolvemos essas couraças bastante físicas mesmo, bastante densas, nós começamos também a afetar outras couraças que são de cunho mais sutil, né? Por exemplo, a couraça ligada ao tempo, ao espaço, a limite de conhecimento, limite de criatividade, o apego, né? Então, nós temos essas couraças, os kanchukas, que vão sendo afetados aí à medida que nós nos lançamos a essa prática de dissolução das couraças, na qual essa prática que a gente vai fazer hoje, o Tandava, ela é, dentro da Via Kaula das yoginis, a única prática física. Não é necessário que se tenha nenhuma outra prática. O Hatha Yoga ele vai vir posteriormente com toda uma tecnologia muito mais acrobática que vai trazer, né, essa dissolução das couraças através
de toda uma sequência de posturas, os asanas, a permanência nos asanas, a circulação energética através dos asanas, né? Então, percebam que o Tandava, ele tem, historicamente, ele é anterior ao Hatha Yoga, e por isso que, através da prática do Tandava mesmo, pode ser que em algum momento, se você começa a ter uma ótima circulação de Kundalini no seu corpo, você começa a, inclusive, manifestar alguns asanas, né? Digamos que eles surgem espontaneamente, mas isso sempre é suscetível também a essa observância, né? O quanto é algo realmente espontâneo ou é algo ali que o espírito está fabricando, né? Bom, tem muitas informações. Como eu falei, essa é uma aula que vai para a plataforma, tanto para quem faz parte do Círculo Tântrico com essa mensalidade, né? Você paga uma mensalidade, você tem acesso aí às aulas, tanto as aulas ao vivo aqui, quanto as aulas também gravadas. Essa aula está sendo gravada e vai fazer parte lá da biblioteca de aulas, onde você tem também as práticas, além do Tandava, também você tem práticas posturais, práticas que incluem o Vinyasa e também as práticas de Hatha Yoga, certo? Pois bem, então a gente vai fazendo também esse estudo, ele idealmente nós fazemos com que ele seja feito de uma forma regular, né? Você, através da prática, tendo uma regularidade na prática, por isso também esse plano de mensalidade, você também vai ter uma outra experiência quando você for estudar a teoria, os textos tântricos, né? Principalmente porque o que a gente quer através da prática do Tandava? Principal coisa que nós queremos é dar um curto-circuito no nosso mental condicionado. O que isso significa? Se a gente observar lá o Yoga Sutras de Patanjali, ele é um texto shivaísta. O Tantra, ele também tem essas raízes shivaístas, tanto Shaktas, desse culto ao poder do feminino, quanto também shivaístas. O Vedanta, por exemplo, também ele é uma linha shivaísta. O Yoga Sutras de Patanjali, ele é uma linha shivaísta. E o Tantra é uma linha também shivaísta. Por isso que, tecnicamente, se chama Tantra Shaiva não dual da Cachemira, certo? O que o Yoga Sutras vai nos trazer de apontamento, sendo um texto shivaísta, que pode nos ajudar a entender o processo de dar um curto-circuito no mental condicionado. Lá no primeiro sutra de Patanjali, aliás, no segundo, ele vai falar, primeiro, Atha Samadhi Padaha. Aqui começamos a exposição do que é o Samadhi, o que é esse estado de êxtase místico não dual, onde você sai das couraças habituais e você consegue perceber-se em fusão com a realidade. Essa união, esse estado de yoga, né? Então, ele começa falando isso. Aqui começa a exposição do que é o Samadhi. Atha Samadhi Padaha. Daí depois ele fala Atha Yoga Anushasana, né? E depois ele vai falar Yoga Chitta Vritti Nirodha. O que é yoga? É a parada dos turbilhões da consciência, né? Então, Patanjali vai definir que o objetivo do yoga, o yoga é essa parada dos automatismos da consciência. Tem várias traduções possíveis, vários autores aqui na biblioteca, vou ter várias formas que esse sutra ele é traduzido, né? Mas a gente pode ver também como aquelas pulsões que são automáticas da nossa consciência e muitas vezes têm essa característica condicionada, elas
param de estar nessa atividade frenética. O yoga é a parada dos turbilhões da consciência. Turbilhões a gente entende como realmente uma movimentação caótica. Então, o Tandava, ele é uma prática de yoga. Ele não é uma dança. Ele é uma dança, mas é uma prática de yoga, que a gente chama de yoga não postural, certo? Então, à medida que nós nos movemos muito lentamente, quando a gente começa a fazer os movimentos bastante lentos e perceber o movimento espontâneo do corpo, primeiro na postura sentada dos braços, das mãos, dos dedos das mãos, esse movimento bastante lento, ele tem esse efeito de dar um curto-circuito no mental condicionado. Por quê? A nossa mente ela é extremamente rápida. A nossa mente é extremamente dinâmica. Nós nos adaptamos muito bem à velocidade. Não é à toa que nós estamos na sociedade tal como nós estamos, com dispositivos que são cada vez mais rápidos e sempre a busca por uma tecnologia que tem um processamento mais rápido para que realmente dê conta do nosso funcionamento. Então percebam isso. Nós reclamamos da tecnologia, mas ao mesmo tempo nós temos essa busca por uma tecnologia que satisfaça a nossa necessidade, o nosso desejo por velocidade. Percebem a contradição? Então, a velocidade, a agilidade, ela é muito comum para a nossa mente. Só que isso tem um preço a ser pago, né? Então, isso faz com que nós tenhamos esses turbilhões da consciência. O nosso pensamento, a nossa consciência, em todas as suas porções, em todas as suas profundidades, ela está constantemente em atividade. A não ser que você seja uma pessoa meditadora, que você já tenha alguma prática de meditação. Então, aqui, o que nós queremos é fazer com que a mente, através de movimentos bastante lentos, a mente possa adentrar esse estado de quietude. E não apenas uma quietude, mas sim que nós possamos ir além do nosso mental condicionado. Quando nós conseguimos dar esse mental condicionado, irritando a nossa mente, porque ela quer tudo muito rápido. Então, no momento que eu imponho uma velocidade, um ritmo bastante lento, a minha mente vai ficar extremamente irritada. Se você se identifica com a mente, você também, né, pode se irritar enormemente com o fato de ser uma dança muito lenta, né? Mas é essa irritação que mostra que esse curto-circuito do mental condicionado está prestes a acontecer. Quando esse mental condicionado entra em curto-circuito, aí sim a gente acessa essa pura Shakti, que afinal ela pode ter uma circulação muito mais efetiva no nosso ser, certo? A Shakti se manifesta. O que é isso? Muitas vezes, o fato de você pensar, isso cria contrações, né? Talvez você não perceba, mas isso, o fato de você ficar pensando, isso vai criar inúmeras contrações, tanto na sua caixa craniana, no espaço entre as sobrancelhas, no seu maxilar, na base do seu pescoço, nos ombros, no seu diafragma, no seu ventre, na sua pelvis, nos seus genitais, nos seus joelhos, no seu psoas. Todo o seu corpo, ele está suscetível a estar num estado de contração devido à sua consciência, devido à atividade do seu mental, certo? Então, o que nós fazemos? Nós
nessa postura sentada inicial, a gente começa a observar o corpo, dá esse momento de pausa para o corpo então começa a se assentar, o nome asana significa assento, e isso então começa a fazer a gente vai fazendo uma autorregulação, né? A gente consegue relaxar essas tensões, começa a dissolver essas tensões, e quando esse curto-circuito do mental acontece, isso cria uma sinergia para que você possa acessar uma outra tônica do seu mental, que nós chamamos de Buddhi, né? Que é um mental que está conectado, ele não pode nem ser visto, né? Não é uma coisa que o cérebro ele pode ser visto, medido, pesado, colocado eletrodos, etc. e tal. Buddhi é algo que é muito mais sutil, né? Então vai estar ligado, por exemplo, à genialidade ou à nossa glândula pineal, né? Ou conexões de resolução de problemas através dos insights, certo? Através de uma inspiração. Então é isso que nós queremos. Sair do nosso mental condicionado para que a gente possa acessar esse Buddhi, certo? Então, vamos começar essa prática de yoga não postural para que você que está assistindo possa experienciar isso de forma prática. É uma prática de yoga, mas é uma prática de yoga que vai ter muito mais liberdade em relação a alguns aspectos. Por exemplo, você não necessariamente precisa estar de jejum para praticar o Tandava. Eu acabei de comer um sanduíche, certo? Então, não é um impeditivo, porque é uma prática muito suave. Ela não vai pedir torções extremas, alongamentos extremos, como o Hatha Yoga, por exemplo, ou uma prática de Vinyasa. Não vou torcer meu corpo de tal forma que eu vou sentir desconforto por ter recém comido. Então, no Tandava, a gente procura criar espaço e liberar a nossa musculatura abdominal profunda, certo? Então, a gente vai liberando a musculatura abdominal profunda, vai liberando as tensões no assoalho pélvico, isso vai criando espaço no corpo, ok? Isso é a primeira fase, a gente vai identificando centros energéticos também ao longo do corpo, eu vou mostrando para vocês, e isso vai gradualmente abrir o que nós chamamos de canal central, Sushumna Nadi, certo? Então, esse canal central vai sendo aberto, e quando ele está devidamente aberto, as energias podem circular, né? Energia positiva e negativa, por assim dizer, Ida e Pingala, né? Masculino e feminino, Ra e Ta, ou Shiva e Shakti, começam a circular de forma que isso possa realmente ascender e circular pelo canal central, que está ligado não apenas ao despertar da Kundalini, como está bastante na moda, mas, sobretudo, o mais importante na Via Kaula é a abertura do coração, certo? Isso é muito mais importante na Via Kaula, é essa abertura do coração, que é o nosso chakra principal dentro da Via Kaula, ok? Então, a primeira fase, identificação desses pontos, nós estamos na postura sentada, você pode sentar numa cadeira, você pode sentar no chão, eu estou sentado no chão sobre uma pilha de livros. Essa pilha de livros faz com que os meus joelhos possam ficar um pouco mais abaixo do meu umbigo, né? Então, eu não crio tensões aqui nessa região do sacro ilíaco, essa junção entre a perna e o quadril, entre o topo do fêmur e o quadril, né? Então, a gente procura essa liberação dessa região, de preferência, o seu umbigo estar acima do nível dos joelhos,
Você pode sentar numa cadeira alta, mas de preferência não coloque um apoio, não apoie as suas costas, né? Se você senta no chão, por exemplo, tem uma parede. Então é típico, pessoas que estão iniciando uma prática de yoga, elas vão apoiar as costas, né? Elas querem sentir um pouco mais de leveza. Então é muito melhor que você pegue uma pilha de livros ou pegue uma almofada um pouco maior ou até dois travesseiros, ou pegar um edredom, dobrar ele, né? Ou na beira da sua cama, se a sua cama é próxima ao chão, né? Ou num futon, elevar o quadril de tal forma que o seu umbigo esteja acima do nível dos joelhos. Os joelhos podem se soltar, certo? Então, quando você faz isso, daí as suas costas não vão sentir tanto a tensão pelo fato de estar na postura sentada, ok? E isso cria um hábito também, né? De preferência, quando você senta no chão, você vai ver que você vai gradualmente, caso você não tenha esse costume, caso você já seja uma pessoa meditadora, você talvez já tenha esse costume, mas se você não tem esse costume, você vai ver que gradualmente você vai sentir muito mais liberdade nessa região pélvica, né? Na região do quadril, você vai sentir uma liberação de tensões, e isso, como eu falei antes, né, quando a gente vai liberando essas couraças musculares, as couraças densas do corpo, isso vai liberando outras couraças, certo? Então, ainda mais nessa região do quadril, a região pélvica, essa liberação de tensões vai possibilitar que Shakti Kundalini, essa energia cósmica, possa inundar muito mais essa região pélvica. Você vai ter mais energia sexual, mais energia criativa, você vai ter até talvez prevenir casos de câncer de próstata, começar a combater casos também de vaginismo, dispareunia, certo? Então, é muito importante esse aspecto corporal, a forma com que nós lidamos o corpo no Tantra vai afetar inúmeras áreas da nossa vida mesmo, ok? E aspectos psicológicos, mentais, emocionais, que vão sendo também liberados, né? Então, como eu falei antes, começamos no denso, essa liberação, essa dissolução de couraças no denso vai afetar os, os campos mais sutis do nosso ser, ok? Então, essas características. O Tantra não, o Tandava, essa prática de yoga não postural, não precisa que você esteja em jejum. Você pode praticar de calça jeans também, por exemplo, não tem problema, desde que não te aperte tanto, sobretudo essa região aqui do, do abdômen, no ponto à frente do osso púbico, né? Então, é importante que você possa dar esse possibilidade de movimento para a sua musculatura abdominal profunda. Não importa se você está de calça jeans, uma calça que normalmente não se usa para uma prática postural de yoga, mas é importante que você dê essa liberdade para essa região da musculatura abdominal profunda, que se localiza mais especificamente nesse ponto à frente do osso púbico. Outra característica é que o Tandava vai ter 3 fases. Fase 1, identificação desses pontos, postura sentada, olhos fechados, ok. Eu vou guiar vocês, não se preocupem. Fase 2, pela identificação e abertura desses pontos, os chakras começam a ser abertos de forma consciente. Então, isso vai fazer com que a Kundalini comece a circular mais livremente no seu corpo. Isso vai trazer realmente para você esse movimento serpentino de Kundalini. Então, Kundalini, normalmente, ela tem
né? Não é à toa que é representado por uma serpente enrolada 3 vezes e meia na base da coluna, que realmente o corpo começa a serpentear, a entrar numa espécie de ginga. Inclusive, eu vou falar ao longo da aula para vocês verem que observe a sua coluna tão flexível quanto uma serpente que se move numa floresta, ok? Então, o corpo começa a se soltar, eu vou guiar vocês nesse passo a passo, e na segunda fase, nós começamos, essa liberação vai ser tanta aqui dessas couraças da coluna, das costas em direção aos ombros, que pode ser que naturalmente você queira movimentar os braços. Talvez isso surja espontaneamente, eu não posso garantir, eu não estou aí olhando para o seu corpo e olhando a sua prática para saber. Mas você vai sentir uma liberdade muito maior para começar a movimentar os braços e as mãos. Como eu falei no início dessa aula, anteriormente, é muito importante para que você tenha uma efetividade nessa prática de yoga não postural, é uma prática de yoga. Eu citei o Yoga Sutras de Patanjali, que é para dar essa quietude nesses turbilhões caóticos da consciência. Para que seja efetiva como prática de yoga, a gente precisa dar esse curto-circuito no mental condicionado. Esse curto-circuito vai ser feito através da lentidão dos movimentos, certo? Então, esses movimentos eles precisam ser muito lentos. E como eu falei, se você sentir irritação pelo movimento lento, isso é um bom sinal. Como eu falei anteriormente, a nossa mente ela está muito acostumada com a velocidade. Não é à toa que a gente tem tecnologias tão aprimoradas para que nós tenhamos mais e mais velocidade. A gente paga caro para ter mais velocidade na nossa vida, certo? Esse aqui é um MacBook M5, M6, não sei. Você vai pagar muito mais caro para ter uma coisa que vai acompanhar cada vez mais o seu cérebro rápido, certo? Então a gente quer dar um curto-circuito no mental condicionado. Para isso a gente impõe ao corpo essa movimentação bastante lenta e contínua, certo? Esse é o processo. É uma simplicidade bastante grande, mas que muitas pessoas às vezes não compreendem. É uma prática de yoga. Uma prática de yoga tem método, tem o seu passo a passo para que tenha a sua efetividade, para que tenha o seu resultado obtido, certo? Então, e na terceira fase, a gente se põe na postura em pé e continua essa movimentação lenta. Só que agora com o corpo todo participando, certo? E a última parte da prática, nós paramos totalmente. Sentamos na postura que iniciamos a prática e ali se fica em torno de 2 a 3 minutos com os olhos fechados, observando o movimento natural da respiração. Outras questões, certo? Nós temos dentro dessa linhagem de Tantra, a via Yoga-Nikaya, nós temos 4 práticas. A prática do Tandava, que, como eu falei, é a única prática física. A prática das visualizações de Matsyendranath, é um texto bastante antigo, onde nós temos visualizações que vão ativar o potencial do nosso cérebro e trabalhar com essa egrégora da Shakti Kundalini, das yoginis, ok? Dentro da via Cal. São inúmeras visualizações que vão trabalhar inúmeros aspectos do ser. Nós temos a terceira prática, que é o Yoga das Emoções, que quando nós começamos a adentrar essas profundezas da consciência, que nós damos um curto-circuito, mas não apenas isso. Nós começamos a acessar
as camadas mais profundas da nossa consciência, que para a maioria das pessoas não está no nível consciente. Então, para a maioria das pessoas, funciona ali, imagina aquele iceberg, né, que você vê ali a superfície do mar, você vê a ponta do iceberg. A maioria das pessoas utiliza essa ponta do iceberg, aquilo que é visível ali a partir da superfície do mar. Mas nós temos toda a nossa consciência, as profundezas da consciência, que normalmente é chamado de subconsciente, inconsciente, toda essa porção que ela está operando, mesmo que silenciosa, mesmo que caótica, mesmo que sabotando a sua vida, porque são pensamentos condicionados, que você aprendeu a pensar de uma determinada forma, certo? Então, a gente está fazendo ao mesmo tempo, toda a prática de Tandava, ela tem esse desenho para que nós mergulhemos e comecemos a acessar esse conteúdo mais profundo. Quando você começa a acessar esse conteúdo mais profundo, inevitavelmente você vai passar por emoções. A não ser que você seja alguém com um nível de psicopatia muito grande que você não tem emoções, por exemplo. Mas mesmo assim, acredito que é possível também você ter essa ser tocado pelo aquilo que você vai ver em si mesmo, certo? Inevitavelmente você vai começar a ter que lidar com aquele conteúdo que começou a vir para a superfície. Não é fácil, muitas vezes você vai ter que observar, sei lá, padrões que você aprendeu na sua família e que são padrões muito tóxicos, por exemplo, N coisas, certo? Talvez violências que você sofreu, violências que você cometeu. Tem muita coisa que pode vir à tona e você se sensibilizar com aquilo. Isso é um bom sinal, sinal de que você tem um coração que está despertando empatia, compaixão, que não gosta de ver uma coisa tão feia que faz parte do seu funcionamento, né? Então, é parte que você tenha emoções, né? Então, por isso que a gente tem o yoga das emoções. Na próxima aula, na segunda-feira que vem, eu vou trazer mais sobre esse yoga das emoções. Hoje eu já falei bastante teoria para que vocês compreendam essa prática, certo? E, sobretudo, esse último ponto final, eu já fiz prática de yoga, de Hatha Yoga no parque, há anos, quando eu comecei a praticar, praticava lá no yoga, no Parque da Redenção, em Porto Alegre, ia no Parque Marinha do Brasil, também em Porto Alegre, né? E lá estendia, nem tinha tapetinho na época, era, sei lá, praticando um tecido. Ia lá, fazia minha prática, procurava não estar, né, estar longe do olhar das pessoas, mas às vezes acontecia, né, de alguém ali olhar e tudo mais. Alguém acha curioso, com a prática do Tandava, um cara de quase 2 metros fazendo uma dancinha malemolente, já ouvi muita risadinha, certo? Ah, olha ali ele fazendo uma dancinha, né? Eu procuro ser uma pessoa bastante restrita, faço minhas práticas mais no meu eremitério, na minha casa, fico na minha, mas às vezes que aconteceu, isso aconteceu. Então, você, principalmente os homens, né? As mulheres podem se dar muito mais, podem se identificar muito mais com uma dança que vai ter movimentos que vão, né, aflorar mais essa energia erótica natural, que já é muito natural para as mulheres, mas nós, homens, sobretudo homens brasileiros, latino-americanos, nós somos de uma estrutura patriarcal extremamente machista, pode ser que você, né, você vá se defrontar com isso. O que que eu estou fazendo? Essa malemolência, né? A minha dica é isso. Pense que você está destravando aí o seu corpo de tal forma que você se torne um homem que
abrange mais o poder do feminino. E isso não quer dizer que você tenha que dançar, por exemplo, como Sidney Magal, como o Ney Matogrosso, né? Por exemplo, mas sim que você está acessando um poder que é extremamente forte e que foi extremamente tolhido pela sociedade, ok? Para o Tantra, o homem viril é aquele que abrange plenamente o poder do seu feminino. E como eu falei, isso não se restringe a uma aparência específica, a um rótulo ou qualquer coisa. Abranger o poder do feminino é você também se tornar alguém mais intuitivo, que você tem um conhecimento do seu corpo de tal forma que você identifica as tensões que você guarda, sobretudo na sua região pélvica. Essa liberação através do movimento é extremamente útil para que nós, homens, liberemos o nosso poder de criação que está aqui na região pélvica, certo? Então, homens que estejam assistindo essa aula, percebam isso. Você vai se defrontar com essa questão cultural. Talvez você faça a risadinha de me ver praticando. Recomendo que você faça a sua prática e se concentre no seu próprio corpo. Ou é isso também, de você observar-se soltando o corpo, você pode ter, sei lá, que tipo de confronto assim cultural, né, devido a esse soltar as tensões. Você só tem benefícios de acolher, faça a prática, baixe sua censura, depois você me diz o que achou. E se você sentiu aí efeitos positivos para a sua vida, para a sua saúde, para a sua vitalidade, para o seu ser, certo? Na minha mentoria Healing Lingam, que é uma mentoria que eu abri em 2020 apenas para homens, os relatos são inúmeros de orgasmos secos que começam a surgir, de ter uma mente muito mais calma para lidar com as questões cotidianas, do lar, filhos, esposa, enfim, certo? Porque nós estamos mexendo, manipulando a nossa energia, estamos modulando a nossa energia, certo? Então, vai ter essa questão cultural, é inevitável, mas saiba que você pode se tornar, inclusive, um homem muito mais masculino, apesar de ser uma dança que tem um aspecto bastante feminino, ok? Então, vamos lá. Como eu falei, é a única prática física dentro da Via Caula, e é na Via Caula que nós temos essa metodologização daquilo que chamam de sexo tântrico, certo? Maituna, né? Então, há método para que você tenha um tríplice controle da mente, dos processos corporais, inclusive ejaculatório, e da sua respiração, ok? Deixado o recado, convido vocês para seguir essa prática guiada de Tandava, o Tantra Yoga não postural. Então, uma postura confortável, suavemente feche os olhos e comece a observar o estado geral em que você se encontra. Os lábios que se tocam suavemente um no outro. E leve a sua atenção para a base da sua coluna, a região do seu cóccix. Permita que seu cóccix procure aterramento, como se fosse o tridente, o Trishula de Shiva, que Shiva crava na terra, pois ele resolveu sentar-se
para admirar uma paisagem. E na base do seu corpo, observe essa região do seu períneo, procurando soltar essa região do períneo, esse espaço que fica entre o seu ânus e os genitais. Quando abrimos o períneo, quando soltamos, relaxamos o períneo, isso inclusive faz com que a nossa respiração se aprofunde. E logo acima do períneo, leve a atenção para essa camada mais profunda do seu abdômen, nesse ponto à frente do osso púbico. E permita que essa musculatura abdominal profunda à frente do osso púbico comece a se soltar à frente à medida que o ar é inspirado. Você não precisa forçar o inspirar. Você apenas observa o vai e vem natural da sua respiração. À medida que o ar é inspirado, você procura soltar essa musculatura abdominal profunda, localizada à frente do osso púbico, e se solta à frente. E à medida que o ar é expirado, essa musculatura abdominal profunda retorna ao seu lugar. Depois do cóccix, vá observando as vértebras da coluna empilhadas uma sobre a outra. E, idealmente, procure visualizar a sua coluna como sendo tão flexível quanto uma serpente que se move numa floresta. Leve a atenção para as suas axilas. Procure sentir as axilas suavemente abertas. E subindo um pouquinho mais a sua consciência ao longo do seu corpo, leve a atenção para a sua língua e procure soltar a sua língua por completo, relaxar a sua língua. Agora leve a atenção novamente lá para a base do seu corpo. Verifique o quanto você conseguiu abrir o períneo. E perceba esse contato dos isquios, os ossos sobre os quais nos sentamos, o contato dos isquios com a superfície sobre a qual você está apoiado. Provavelmente você está tendo a sensação agora de que os isquios se movem em todas as direções. Como se surgisse uma espécie de vibração à base da coluna, nessa região dos isquios, dando essa sensação de que os isquios se movem em todas as direções.
Mais uma vez, leve a atenção para a musculatura abdominal profunda. E enquanto você observa, toma consciência desse vai e vem natural da sua respiração, perceba como essa musculatura abdominal profunda se solta à frente à medida que o ar é inspirado e que retorna ao seu lugar à medida que o ar é expirado. Mais uma vez, tome consciência de toda a extensão da sua coluna, procurando visualizar sua coluna tão flexível quanto uma serpente que se move numa floresta. E mais uma vez, leve a atenção para a sua língua, pois ela pode estar tensa. Procure relaxar a sua língua por completo. E agora, lentamente, vá levando o queixo em direção ao seu peito. E perceba se você sente tensões na parte posterior do pescoço. Depois de alguns momentos assim, lentamente, milímetro por milímetro, vá elevando o seu rosto. Até que você encontre o eixo mais adequado entre a sua cabeça e o pescoço. Perceba como os músculos ao longo da coluna vão amolecendo. E nessa postura sentada, você visualiza que está nessa postura sentada, flutuando, nua, no espaço azul noite. Você toma consciência de toda a extensão da sua pele, as sensações ao longo de toda a extensão da sua pele. Procure sentir os seus ombros livres de tensões, a tal ponto que é como se fossem duas asas planando nesse espaço azul noite. Mais uma vez, observe a língua, pois ela pode estar tensa. A gente procura constantemente relaxar a língua. Essa é a primeira fase do Tandava, que vai gradualmente nutrindo a fase seguinte. À medida que o corpo vai se soltando nessa postura sentada, nós procuramos pular a nossa atenção de um ponto a outro para fazer essa checagem de dissolução de tensões. Abrindo o períneo, permitindo que o abdômen se mova nesse ponto à frente do osso púbico, com o ar que entra e sai do corpo, liberando as tensões
os ombros, sentindo as axilas suavemente abertas, relaxando a língua por completo. Procure sentir esse espaço, esse caminho da sua coluna em direção aos ombros, aos braços. Pode ser que muito espontaneamente seus braços comecem a se mover, explorando o espaço da noite ao seu redor. Ou você começa a movê-los intencionalmente, mas procurando fazer com que os movimentos de cada braço seja independente do outro. Os movimentos são bastante lentos. E a sua coluna se solta cada vez mais, assim como você vai liberando as tensões na base de cada um dos dedos, fazendo que cada um dos dedos se torne independente do outro. É importante que haja essa continuidade do movimento. O movimento é lento e bastante contínuo. Novamente, observe a sua língua, pois ela pode estar tensa. Cada um dos braços se move independente do outro. Enquanto você observa também o vai e vem natural da sua respiração. Visualizando que nessa postura sentada, você está flutuando no espaço do noite. Essa segunda fase do Tanda vai estar nutrindo a fase seguinte, quando nós passamos para a postura em pé. Mas, por enquanto, cultive essa segunda fase, com esse movimento bastante lento dos braços e mãos, o tronco que também se move. E esse movimento também ele é estimulado por essa respiração profunda, com o movimento natural do abdômen, essa liberação do abdômen,
nesse ponto à frente do osso púbico. A língua que relaxa. E a sensação de que você está tocando a sutil densidade do espaço azulante. Idealmente também um fluxo espontâneo. No seu tempo, você vai passar para a postura em pé. Na postura em pé é importante que os seus pés estejam um pouco mais distantes que a largura do quadril. Os pés apontados para fora e os joelhos flexionados. E aqui o corpo todo participa. Agora o quadril e as pernas também, e os pés podem participar no tândem. E há essa continuidade do movimento, os braços e mãos. E mantendo essa atitude de atenção direcionada para essas diferentes regiões do corpo que eu mencionei ao longo da aula. Pelinho aberto, a língua relaxada, o movimento natural da musculatura abdominal profunda, nesse ponto à frente do osso púbico. E mantendo essa continuidade dos movimentos. Os braços e mãos não param de se mover. Observe a sua língua, pois ela pode estar tensa. Visualizando que nessa postura em pé você está flutuando no espaço azulante. Agora, na próxima inspiração, faça com que o movimento se torne ainda mais lento.
À medida que você inspira, os movimentos se tornam ainda mais lentos. Tendo a continuidade no movimento do corpo, os braços e mãos que se movem continuamente. Permitindo também que o corpo todo participe dessa dança. O quadril que se move, as pernas. Perceba como o peso do corpo bascula por vezes para o lado direito, para o lado esquerdo, de volta ao centro. Procure sentir o períneo aberto e, na próxima inspiração, tornando os movimentos ainda mais lentos. Tendo a língua relaxada ao longo de toda a prática, tomando consciência das sensações ao longo de toda a extensão da sua pele. Perceba que você cultiva essa atenção direcionada a esses diversos pontos de uma forma contínua. Às vezes você dá mais ênfase à atenção sobre o movimento abdominal profundo associado à respiração. Por vezes a ênfase da sua atenção para verificar se a sua língua está totalmente relaxada. Por vezes a sua ênfase de atenção é sobre o períneo. Por vezes a ênfase da sua atenção é em visualizar-se flutuando essa postura em pé, nua no espaço azul-noite. Vezes a ênfase da sua atenção é sobre a extrema lentidão dos movimentos.
Observe se seu corpo pede mais espaço nessa distância entre os pés. Os pés não precisam ficar fixos no chão. Pode ser que você queira se movimentar no espaço onde você está, faça isso deslizando os pés no chão. Perceba como você pode entregar as tensões do seu corpo cada vez mais. Como se o peso dos braços do corpo fosse suportado por essa sutil densidade do espaço zonante. Então, sente-se. Uma parada total. Torne a postura inicial. Braços e mãos que repousam. E essa parada total seja total. Observe o que se apresenta a você nesses próximos 2 minutos, enquanto você observa o movimento natural da respiração e do abdômen. Depois de uma longa inspiração, suavemente abra os olhos.
Tudo bem, essa foi a prática do Tandava, esse yoga não postural. Para quem tiver interesse em continuar esse estudo, na aula que vem, na segunda-feira que vem, às 20 horas, eu vou falar um pouco mais sobre o yoga das emoções, que é uma das 4 práticas dentro dessa linhagem tântrica da Via Kaula. Então, grato pela presença de vocês. Essa aula sendo gravada, ela vai estar lá para os assinantes da plataforma e para quem faz parte da formação em Tantra Yoga. E caso você queira deixar algum comentário depois, grato pela presença. Se você quiser convidar alguém também para a próxima aula, na próxima segunda-feira, grato pela presença, Marcos. E uma ótima noite. Normalmente também o que surgiu durante a prática do Tandava, talvez você queira anotar. Por vezes também, se você quiser me perguntar por mensagem, depois lá no WhatsApp, fique à vontade. Isso são coisas que podem surgir inúmeras coisas durante esse momento final, né? Mas normalmente é um momento também de ordenação de tudo que foi mexido. Uma ótima noite, grato pela presença e até a próxima aula, na próxima segunda-feira, às 20 horas. Até.